Avassaladora a bomba que acabou de estourar no Flamengo, nação. Presta atenção nesse vídeo, porque você vai ver tudo sobre a saída do Gabigol. Gabigol fora do Flamengo. É martelo batido, segundo a informação desse vídeo aqui, além de muitas outras notícias. Tá? E vem o substituto aí, tá? Martelo batido com substituto de Pedro, na verdade. E Gabigol, segundo as informações, saboreceu, aí, tá? Deu linha na pipa. Para tudo aí, presta atenção aqui, mas antes, rubro-negro, corre aqui embaixo, se inscreve no canal, ativa o sino das notificações, porque assim, todo dia eu venho aqui e te deixo a par de tudo que tá rolando no Flamengo. Aproveita, deixa seu like, tá? Deixa seu like, porque seu like é importante, e fala pra mim, você acha que o Flamengo tá certo de contratar um substituto pro Pedro e não aproveitar o Gabigol? Comenta pra mim aqui, quero saber sua opinião sobre isso, e bora pro vídeo aí. Boas notícias. Na próxima quinta-feira, o Flamengo recebe o Bahia no estádio do Maracanã pelo jogo de volta das quartas de final da Copa do Brasil. Como venceu o primeiro confronto por 1-0 na Arena Fonte Nova, a equipe carioca pode até mesmo perder por um gol de diferença, que a decisão será nos pênaltis. Um empate é suficiente para levar o Flamengo a mais uma semifinal de Copa do Brasil. Para esse confronto, o técnico Tite pode ter dois reforços muito importantes. Tanto De Arrascaeta como também Gabigol estão treinando com os demais companheiros e podem reforçar o time neste duelo de quinta-feira. Já a situação envolvendo o zagueiro Léo Pereira já está totalmente controlada. Desde o fim da última semana, ele já havia sido reintegrado ao elenco do Flamengo e muito provavelmente terá condições de atuar. Situação semelhante que vive o também uruguaio Nico de la Cruz. Assim como Jorge De Arrascaeta, ele teve um problema muscular, estava afastado, mas deve ser presença garantida e confirmada na partida da próxima quinta-feira. Quem foi apresentado nesses últimos dias lá no Ninho do Urubu foi o atacante equatoriano Gonzalo Plata. Embora ele já esteja no BID, o boletim informativo da CBF, e esteja regularizado para jogar o Brasileirão, na Copa do Brasil ele não vai poder atuar porque a inscrição dele aconteceu após o primeiro jogo entre Flamengo e Bahia. Pode ser que ele seja relacionado para a partida do próximo final de semana, quando o Flamengo voltará a atuar pelo Campeonato Brasileiro no Clássico diante do Vasco. Jogo, porque tem informação de agora a pouco, também de Copa do Brasil. O Flamengo joga só na quinta-feira, recebe o Bahia, tem a vantagem do jogo de ida, também pequena, 1-0 construído, mas não tem De la Cruz. O De la Cruz com uma lesão, não se recupera a tempo. A gente tem a expectativa dos retornos de Gabigol, de Arrascaeta, o Léo Pereira já está ok também, mas o De la Cruzinho fica fora da partida contra o Bahia, assim. É claro que a gente está falando de um elenco forte, estrelado, que já passou por muitas baixas, mas esse é um jogador que, quando a gente pensa no enfrentamento que vai ser com o Bahia de meio campo, é um jogador que faria muita diferença se estivesse ali, né? Inteiro, 100%, titular absolutíssimo. Né? Acho que depois que voltou da Copa América, não voltou no mesmo ritmo, o De la Cruz. Aquele ritmo que ele chegou no Flamengo, né, sendo o motorzinho, sendo o novo coringa do time ali, jogou pelo lado, jogou também, aí depois recuou, ficou mais como um meia, segundo volante. É um cara importantíssimo, baita de um jogador, gosto demais do De la Cruz, mas não está 100% aquilo que a gente discutiu ontem. A volta de outros atletas que estão na recuperação na frente dele, que é do Gabigol e do Arrascaeta, a gente tinha dúvida, né? Poxa, o Tite vai com os três voltando para um meio-campo tão competitivo e de muita qualidade que tem o Bahia. A gente falou assim, acho difícil. Então agora, se o De la Cruz está fora mesmo, acho que cresce até mais a chance do Gabigol começar jogando. Gabigol com o Bruno Henrique, com o Luiz Araújo, e aí o Gerson vir um pouquinho ali mais por dentro, perto do volante e do Arrascaeta. Vamos esperar também, tem mais treinos, tem opções o Tite para escalar, o Pulgar, como é que volta,
Acho que é um jogador que também tem essa dúvida, vai jogar pela seleção do Chile. Está recuperado para jogar na seleção, está liberado para jogar no Chile, está em campo, né? Está em campo contra a Bolívia e perdendo por 1 a 0. Fala que tem jogo agora. Ah, não, está jogando, está perdendo. Não, tem jogo agora não, mentira, fica aqui com a gente. O Pulgar está escalado no Chile. É Chile quem? É Chile quem? É Chile e Bolívia, meu senhor. Quem? Chile e Bolívia, meu senhor. Não, Pelo amor de Deus, a gente ganha. Pode botar que a gente ganha. A gente ganha. Não, Chile e Bolívia não dá. Só para sua informação, o Pulgar está jogando. Ele foi poupado do primeiro jogo, mas está jogando. Eu não sei se vai chegar a tempo de ser... Não, a tempo assim, chega, né? Porque o jogo é hoje, volta amanhã, joga só quinta em casa. Fala, Zinho, desculpa. Mas ele me ajuda, o Pascoal, com essa informação. O cara que estava vindo de uma lesão, se jogar os 90 minutos, vai ter a viagem. O jogo deve ser no Chile, não sei. É em Santiago. Então, cara, viagemzinha mais longa, né? Então, tem o Léo Ortiz que ficou treinando, tá limpo. O Vapo lá, o Gerson, vamos ver se... Não vai começar jogando. Se entrar, vai entrar pouco tempo. Paraguai é muito mais próximo. O Tite vai analisar tudo isso. De repente, tem o Alan também, mas não vem no seu melhor momento o Alan. A torcida pega até um pouco no pé. Eu acho ele muito bom jogador, mas não acredito que o Tite vai com o Alan. Ele é Ortiz. Mas a ausência do De La Cruz, o que me leva a crer é que Arrascaeta e Gabigol podem jogar. Podem ir para o jogo, porque ele pode ter uma contenção maior ali, com jogadores mais inteiros, Alan e Léo Ortiz e Gerson, porque o Bruno Henrique volta pelo lado esquerdo, o Luiz Araújo volta pelo lado direito, né? E você tem jogadores de qualidade para o momento final. Então o Tite tem ainda alguns dias para analisar isso tudo. Ó, eu não gostaria, mas eu acho que ele vai acabar invertendo o lado do Luiz Araújo, colocando o Gerson meio que ali, né, ponta, mas voltando para o meio para marcar, e 2 volantes. Eu não imagino ele começando o jogo com o Gabriel. Eu acho, assim, pelo que a gente já viu do Tite, pelo que a gente já observou, né, ele gosta de defender antes de atacar. Eu vejo mais um Bruno Henrique como centroavante com o Luiz Araújo, que corre para todo mundo do lado, e o Gerson do outro lado para dar aquela fechada no meio campo. Não é o que eu acho que seria interessante, mas é o que eu acho que vai acabar acontecendo, com 2 volantes. Arrascaeta jogando. Arrascaeta jogando. Arrascaeta e Gerson, 2 volantes atrás para fazer 4. Ela tira o Gabigol, presidente. Eu não. Eu acho que o Tite vai fazer isso. Não, tá certo. Não. Agora, a intenção são 4 mesmo no meio, porque a gente está cansado de falar, o melhor jogo do Bahia é pelo meio, a grande força é pelo meio, então ele fez isso lá e tem que fazer... Mas aí quem é o segundo volante? Só que agora... É que eu estou assim, pensando ainda na história do Gabigol. Não sei a intensidade com que ele já está treinando. A gente sabe que a fase não é boa, ficou de fora, não é o Gabigol do passado, né? Sempre foi muito bem contra o Bahia, é um time que já, animicamente, ele já fica alegrinho, porque sabe que sempre que jogou foi bem, marcou gols, etc. Mas não sei a intensidade que ele está. Mas tem muito essa história assim, agora sem o Pedro, o Gabigol não vai ser fixado como o centroavante. Pode não ser para essa partida, dependendo do estágio em que ele esteja em recuperação. Mas, sei lá, contra o Vasco domingo, aí já começo a interpretar de forma diferente se o Tite não colocar o Gabigol. Amanhã, na quinta, eu até entenderia, dizer, o Gabigol passou por esse processo, não se recuperou tanto quanto o Arrascaeta. Mas é que ele já viveu essa situação em outros momentos e ele colocou o Carlinhos, por exemplo, à frente do Gabriel. Não joga a Copa do Brasil. O Gabigol estava muito pior do que agora e tinha a história do Pedro. Em jogos que o Pedro ficou fora, ele optou pelo Carlinhos à frente do Gabriel, eu digo, como opção, entendeu? Agora, nessa quinta, ele não pode usar o Carlinhos, que não pode jogar a Copa do Brasil. Mas saindo do banco, né, que você diz... Não, com o Pedro fora de combate. Com os jogos em que o Pedro não esteve, já teve jogo que ele começou com o Carlinhos. Sim. Como titular. Mas o Gabigol à disposição? O Gabigol à disposição. Acho que foi um jogo só. O Gabigol ficou no banco pro Carlinhos num jogo mesmo? Sim, senhor.
A gente vai checar qual jogo, porque eu não me lembro aqui de cabeça. É um jogo. Mas a gente vai checar qual jogo. É porque não tem mais o negócio lá, né? Não tem mais o X. Eu ia falar, manda aqui na hashtag ESPNFCBR, mas não tem mais aquele negócio. Tá me prejudicando. Manda no Threads aqui, se você tiver, que eu vou tentar abrir o meu. Tô me familiarizando ainda com esse negócio. Só para lembrar o seguinte... Pascoal tem aí, o Pascoal te ajuda. O Pascoal tem o Blue Sky já. Eu não tenho, eu não mexo com esses artigos, não, Ozinho. Só para dizer para vocês o seguinte, eu entendo o que a Daniela está falando, porque passa muito pelo que o Mauro está perguntando. Qual é o rendimento físico desse momento? Dá para ele jogar o tempo todo? Dá para jogar uma parte do jogo? Como é que ele vai encaminhar essa situação? Eu penso que para jogar contra o Bahia, né? Jogar contra o Bahia, e jogando no Maracanã, o Flamengo pode jogar com um time um pouco mais congestionado no meio-campo, tendo 2 homens de velocidade para o desafogo, né? Então, claro que eu jogaria com 2 volantes, mais o Gerson e mais o Arrascaeta, porque o De La Cruz não pode jogar. Agora você vai dizer quais os 2 volantes pode jogar, não sei se o Eric vai chegar em condições de jogo, a gente tem que aguardar, mas o Flamengo tem pelo menos mais 2, o Léo pode jogar, e pode jogar quem mais pode jogar de volante? Tem o Alan, tem o Léo Ortiz. O Alan e o Léo Ortiz. Eu comporia com Alan e... Você começaria com Alan? Alan e se não puder jogar o Eric, né? Não sei quais serão as condições do Eric. Se ele chegar em condições de jogo. Porque ele está vindo de lesão também. Então, jogam os 2 volantes do Flamengo. O Alan e o Alan e o Léo. E aí eu botaria a Arrascaeta e o Gerson fazendo aquele movimento da direita para dentro e deixava 2 jogadores de velocidade na frente. E aí eu deixaria o Arrascaeta, como diz o Zinho, um pouco mais adiantado para fazer a saída de bola, para essa bola chegar nos homens da frente. É uma alternativa, sabendo como joga o time do Bahia, para você ter uma supremacia no meio-campo. Senão o Bahia toma conta do meio-campo, a gente sabe que o time do Bahia gira, todo mundo se movimenta, e se o Flamengo não tiver um posicionamento para parar esses jogadores, né, vamos ver como é que isso acontece. Mas eu acho que jogando em casa, o Flamengo não vai desperdiçar a possibilidade de passar para outra fase da Copa do Brasil. Eu acho que tem uma questão da torcida pegar no pé do Alan, de se o Eric Pulgar não voltar a tempo. Eu entendo que a melhor opção seria você montar um Flamengo um pouco mais pra frente, mas eu duvido que o Tite faça isso. Eu acho que ele vai acabar precisa dar sustentação no meio-campo. Mas se você colocar um volante de marcação, que seja o Ortiz ou o Eric Pulgar, colocar o Gerson de segundo homem do meio-campo, a Arrascaeta e colocar 3 na frente, você não tem essa sustentação? Eu acho que vai faltar um no meio. Pelo formato de jogo do Bahia. Vai faltar gente no meio. Você vai marcar as beiradas. Os laterais do Bahia gostam de subir. Você vai marcar as beiradas. Mas você não vai faltar um por dentro. Eu estava vendo aqui, essa formação que vocês estão falando foi mais ou menos o que ele armou no jogo fora de casa. Sim. Um 4-4-2, né, Zinho? Pulgar e Léo Ortiz. Ele jogou com Pulgar e Léo Ortiz, De La Cruz e Gerson. A Arrascaeta não estava no jogo. Na frente jogou Bruno Henrique e Luiz Araújo. Só vai mudar, para mim só muda o debochado entrando. Luiz Araújo. Eu vi aqui esse jogo que o Carlinhos saiu jogar, assim, tem que voltar mais. O jogo que o Carlinhos saiu jogando de titular foi com o Bolívar lá, mas aí não tinha o Gabigol nem foi. Então, eu me referi ao jogo contra eu me referi ao jogo contra o São Paulo, os 2 foram titulares juntos. O Gabriel também começou jogando. Eu estava com esse jogo na cabeça, com o Carlinhos começando, mas foi equívoco lá meu. No Morro de La Paz, o Gabigol não foi, né? Pedro também não, aí o Carlinhos começou jogando. Mas enfim, o Carlinhos está fora desse jogo, sim, então não temos isso para pensar. Informação. São 4 no meio mesmo, ele vai de novo com 4. Quais serão esses 4? 2 a gente já imagina, com certeza, Gerson e Arrascaeta. Um a gente já sabe que não pode, que é o Nico, né? Hoje eu vi ele falar, pô, a gente fica chamando de De La Cruz e agora tem que chamar de Nico, porque toda vez que pergunta para a comissão técnica, o Tite nunca responde De La Cruz, o auxiliar. Mas é igual o Pulgar, que pede para ser chamado de Eric. É o Nico e tal. Então a gente sempre chamou de De La Cruz, mas a comissão técnica do Tite chama de Nico, mas enfim, esse está fora. Gerson e Arrascaeta estão dentro. Você vê alguma chance de entrar o Gabriel e não o Bruno Henrique ou não o Luiz Araújo? Não.
Aí você vai perder a velocidade. Pode não entrar o Luiz Araújo e jogar o Gabigol Gabriel ali. com Bruno Henrique? Como era, foi uma dupla que fez sucesso já. Mas assim, é que ele não está voando, né? O Gabigol não está voando. Essa é a história. Mas agora, se ele estiver recuperado e voando fisicamente, Tite vai pôr agora, ou ele vai ser reserva o resto do ano, até do Carlinhos, e não vai ter renovação e tal, porque é a chance que, para ele, aconteceu, infelizmente, com uma coisa muito ruim, que foi o Pedro machucar. Mas é o que a chance caiu. Olha aí agora, vamos pôr o Gabigol lá. Marcos Baez falou, nós temos 3 atacantes, etc. E deu uma enchida de bola logo no Gabigol. Não tem como esquecer que existe o Gabigol lá. Não, o Tite não vai nem pensar, pô, tem o Gabigol lá, olha o tamanho do nome. Ah, mas não pode mais ser titular? Pô, a torcida, se ele fizer o gol no Maracanã aí, pô, os caras tiram o Tite e põem o Gabigol de técnico. O Gabigol, os caras gostam do Gabigol. Os caras gostam mais do Gabigol do que do Tite. Mesmo em uma fase, ou não? Não é? Sem dúvida. Não estou falando bobagem. Então, é a chance dele jogar. Neste jogo, repito, não sei se quinta-feira ele está bem. Mas até domingo contra o Vasco ele está. Então, aí tem que arrumar. Que seria... Depois, no meio de semana seguinte... para sempre, sai fora e não vai jogar mais. O jogo contra o Vasco é um capítulo à parte, porque na meio de semana seguinte tem um jogo em casa, no Rio de Janeiro. Né? O Zinho lembrou isso ontem. O Flamengo não sai do Rio, né? Porque joga Bahia, joga Vasco e joga... Penharol. E o Penharol. Então, o Flamengo não sai do Rio. Então, o Flamengo pode recuperar, com o centro de treinamento que tem, com as condições que tem, pode recuperar alguns jogadores para entregá-los para a Libertadores da América. Sim. Só falta quem? Só o De La Cruz. Porque o Arrascaeta já está entregue, o Gabigol... não vai voltar agora, tem 3 que não voltam esse ano. Aumentou o prazo do Michael, infelizmente, virou novembro, não é mais outubro, mas enfim, esquece o Michael, não é agora. Mas dos machucados que podem jogar Libertadores, o Arrascaeta de volta, então o De La Cruz poderia ficar Penharol, mas aí talvez põe uns minutinhos contra o Vasco para ver como ele pegar a parte final para ver como é, para dar uma corridinha, para ter um pouco de jogo, né? Para chegar com o jogo também contra o Penharol. Porque eu acho que aí as fichas do Flamengo serão colocadas à prova, né? Porque esse é o jogo que o Flamengo tem que fazer resultado. É o jogo contra o Penharol. Tem que matar o jogo, tem que ganhar bem. Pascoal, eu não sei se esse é o jogo que o Flamengo tem que fazer resultado, não. Olha o retrospecto do Flamengo na Copa do Brasil desde 2021. Amanhã, quinta-feira, na verdade, também tem que classificar. Mas, minha senhora, eu quero dizer para a senhora o seguinte. Com esse time escalado aqui, pelo time do Flamengo, e claro, eu respeito o Bahia, a formação do Bahia, a composição do time. Mas eu acho que o Flamengo jogando no Maracanã não vai perder a chance de se classificar na Copa do Brasil. Você não está descartando a Copa do Brasil. Você está dizendo que depois da Copa do Brasil o jogo mais importante é com o Penharol e não com o Vasco. Isso. Até ter o próximo da Copa do Brasil que passará a ser importante. Então, aí sim, o retrospecto. 21 chegou na semi, 22 foi campeão, 23 chegou na final e perdeu para o São Paulo e agora está nas quartas contra o Bahia, assim. É mais uma pressãozinha, né? Mais um negocinho assim para falar, nos últimos anos não ficou nessa fase. Eu não sei se a possibilidade disso acontecer é tão grande assim pela vantagemzinha. Como é que você enxerga esse jogo pelo lado, né, pelo viés do Flamengo? Aí, perdeu em casa. Sim. Vai ter que buscar o resultado. O Juventude ganhou em casa, vai tentar administrar o resultado fora de casa. A gente falou aqui que, né, o confronto Corinthians está criando uma atmosfera porque precisa fazer 2 gols para classificar direto, para não ir para pênalti. O Flamengo tem a vantagem de jogar pelo empate dentro do Maracanã. É uma baita de uma vantagem. Está com desfalques, está com problemas, mas tem um elenco muito bom. Eu acho que tem um elenco ali suficiente para o Tite montar um time que fica igual do Bahia, taco a taco ali. Caiu no colo dele essa oportunidade maravilhosa, né? Uma reta final de campeonato, 3 competições que ele disputou tão bem pelo Flamengo, foi decisivo em todas as 3 competições em outros momentos com a camisa do Flamengo. Imagino que qualquer jogador gostaria de ter uma oportunidade dessa, né? Mesmo não atravessando um ano bom como é o do Gabriel, mas o fato é que a torcida ama o Gabriel, muitos rubro-negros confiam que o Gabriel ainda possa dar essa resposta nessa reta final de temporada e de contrato dele com o clube também. Futebol, às vezes, prepara uns roteiros meio inesperados, assim, né? Pode ser que aconteça
uma volta por cima do Gabriel nessa reta final, né? Eu acho que se a diretoria do Flamengo tem convicção de que não consegue contratar ninguém que possa substituir o Pedro à altura, tendo o Gabriel no elenco, eu acho que tem que apostar nele mesmo, né? Não faz muito sentido. Senão você abre mão dele. É aquela chavinha, Eric, que você falou de futebol de seleções, que ela vira às vezes do nada e a coisa... Eu acho que essa chavinha pode virar para o Gabriel agora, né? É o momento dele. O jogador é isso também, né? Exato, voltando de lesão, né? Tomara que ele esteja ali em condições de suportar 90 minutos para conseguir jogar essa partida e possa virar essa chave. E aí, né, Rizek? Depende dele agora desempenhar um bom papel, coisa que não vem desempenhando em 2024, não vem jogando bem. Teve a questão do doping também, ficou afastado um tempo. Mas é o momento do Gabriel agora até pensando numa possível renovação, né? Porque ele Essa pergunta aqui, ela é culpa dele. Porque em condições normais ela nem seria feita, cara. Perfeito. Gabigol tá apto para jogar, tá bem, tá apto, tem condição? Essa dúvida nem existiria. É óbvio que o Gabigol vai pro jogo. Mas a temporada dele até aqui e também a reta final do ano passado, elas são tão ruins, tão abaixo. Os números que a gente mostrou ali não conseguem me desmentir. O ano passado dele já não foi bom. Já não foi bom. Brasileiro, principalmente. Sim, que fica a dúvida, cara. Porque, por exemplo, ele tem... O Carlinhos não pode jogar a Copa do Brasil. Né? Ele pode optar por fazer como ele fez na ida, o Tite. Colocar o Bruno Henrique de centroavante, autor do gol, inclusive, de cabeça contra o Bahia. Ele não tinha o Gabriel apto, né? Não tinha o Gabriel apto. Na partida de ida, né? Jogou com o Gerson, o Luiz Araújo e o Bruno Henrique. Não tinha o Pedro também, né? Não tinha o Pedro, estava machucado. Uhum. Ele pode perfeitamente optar por manter essa formação, esses três ali na frente. Então, assim, a gente ter essa dúvida, a existência da dúvida, é porque o Gabigol faz uma temporada muito abaixo mesmo, muito abaixo. E, assim, o Palmeiras quis o Gabigol, não é segredo para ninguém, entregou um pré-contrato. O Flamengo não aceitou, não quis liberar o jogador assim no meio da temporada, quis ficar com ele até o fim. Então é hora do Gabigol justificar, cara. Também Imagina o que o se o Flamengo Flamengo tivesse liberado o Gabriel com essa lesão Já do imaginou Pedro se tivesse agora. liberado? Perfeito, acho que o Flamengo acertou. Claro. E não reforçar um rival. Cara, assim, o Gabriel é um ídolo histórico do clube. Então, todos esses jogadores com esse cartaz, digamos assim, eles merecem ter um tratamento diferente mesmo. Não é questão de privilégio, é questão de tratamento diferente. E é muito normal que o torcedor acredite ainda no Gabriel. O torcedor é um apaixonado pelo Gabriel. Assim. Talvez seja o jogador desse ciclo vitorioso do Flamengo que o torcedor mais ame, é o Gabriel, na média, né? E tem essa chance agora dele ser novamente decisivo, porque, vamos lá, vamos ser bem sinceros, o Gabriel não precisa jogar bem ou jogar mal nessa reta final. O Gabriel precisa fazer gol. O que o torcedor do Flamengo espera é que o Gabriel faça gol. Jogar bem ou jogar mal, isso vai ser cobrado do Arrascaeta, do De La Cruz, do Luiz Araújo, do Alcaraz, do Léo Ortiz, do Léo Pereira. O Gabriel, o torcedor do Flamengo, quer que ele entre em campo e faça gol. E se ele fizer gol, ele vai estar suprindo esse desejo do torcedor rubro-negro de amá-lo novamente, como o torcedor do Flamengo sempre amou no Maracanã. E 4 meses é uma eternidade no futebol. Sim. Eternidade, acontece muita coisa. Parecia líquido e certo que em janeiro o Gabigol vestiria outra camisa. Assim, todo mundo apostava nisso. Tem eleição no Flamengo esse ano, ou seja, ninguém sabe quem vai presidir o clube ano que vem. E, cara, pode ser que nessa reta final... pode ser que ele o Gabigol inflame a torcida, conquiste títulos. Busca essa renovação de contrato. O futebol no futebol, o mundo não gira, o mundo capota. Mas aí depende muito do Gabi, né? Sim. Acho que depende assim, 85% do Gabi entrar em campo no ritmo que o Flamengo precisa e uns 15% do Tite também, porque o Gabi não tem o mesmo estilo de jogo do Pedro. Não adianta achar que ele é o substituto natural. Exatamente, que ele vai ser o cara que vai fazer a mesma coisa que o Pedro faz. O Gabi tem um estilo diferente de jogo, acho que o Flamengo vai ter que passar a construir mais pelo chão, em bolas menos ligação direta, passa por uma adaptação coletiva também. Agora, o Gabigol ele tem que passar para o Tite. Olha, eu tô pronto, cara, me coloca para jogar. E eu não sei se ele tem passado esse recado até agora, porque o Tite... nesse ponto. Se o Entende? campo estava falando... Ele precisa falar em campo isso. Exato. Acho que é nesse ponto, né, Ramon? Exato, eu concordo. Tem uma minutagem muito baixa ele também, né? Mas acho que no treino ele não está convencido, pode sabe? ser a questão, a gente não vê treino mais. Isso é complicado. Mas o que o campo mostra durante os jogos é que, assim, o Tite ia com o limite do Pedro até... O Pedro dificilmente era substituído. E o Gabi entrava fora do ritmo. Praticamente, quando faltavam 5 minutos, 8 minutos, 10 minutos, era quando o Gabriel entrava nos jogos, né? E essa questão também de renova, não renova,
Isso aí também mexe. Foi um ano atribulado. Polêmicas, a questão do doping, da punição. Foi um ano atribulado. Ele teve que deixar o Brasil para ir para o julgamento que não aconteceu, voltou. Não foi um ano assim perfeito para um atleta profissional poder se concentrar, né? E aí, ele volta agora, se ele voltar a jogar amanhã, né? O jogo da volta, quinta. O Flamengo passar, ele começa a fazer os gols, joga normal, que ele vem jogando. E aí? E essa renovação, como é que fica? Que difícil, né? Aí ele com tem uma nova diretoria, vai ter uma nova diretoria, né, no Flamengo, né? Tem eleição, como o Rizek Ele tem lembrou, uma em raça dezembro, também né? em campo, né? Quer dizer, uma opção a mais no jogo da ida, né? O Raça tá treinando. Pela Cruz pode ser que jogue também, jogou lá, mas pode ser que volte agora. E o Arrascaeta em campo ajuda muito o Gabi nessa criação das jogadas. O GE cruzamento, né? O GE aposta que a tendência é o Gabigol começar no banco. A tendência é o Gabigol começar no banco Não seria, e o Bruno Henrique jogar. Não seria uma surpresa também, Rizek, porque a gente imagina que se o Arrascaeta for pro jogo, ele vai ser titular. E Bem, nação, atualização urgente, urgentíssima, tá circulando aí aqui no YouTube, em outras redes, em alguns canais, que o Tite deixaria, tá? Não sou eu que tô dizendo, tá circulando aí. O Gabigol de fora desse próximo jogo agora, e que o Gabigol, nesse caso, daria linha na pipa. Tá aqui, ó. Atualização de hoje. O Gabigol define onde vai jogar em 25 e notícia chega voando ao Flamengo, tá? E aí eu queria saber a sua opinião, se você concorda com isso do Flamengo meio que deixar o Gabigol ir. Comenta aí, é uma bomba que surgiu, tá? Uma notícia bombástica, por essa eu não esperava. Achei que o Flamengo fosse priorizar o Gabigol no Flamengo, na equipe do Flamengo, ainda mais agora com essa lesão do Pedro, mas parece que não é isso que vai acontecer. Deixa aqui nos comentários, se inscreve no canal, ativa o sino, tamo junto, nação.